Bom dia, nono, quer dizer, bom dia, boa tarde, não sei que hora que vocês estão vendo isso. Tudo certo com vocês? Gente, olha só. Nas últimas aulas nós estávamos falando de raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Fizemos cálculos, expressões, corrigimos exercícios, então agora está chegando uma continuação disso. Eu vou falar hoje de potência com expoente racional. Aí já tem gente falando assim, ué, não era raiz? Vai voltar para potência? O que potência e raiz tem a ver? São operações inversas, isso eu falei lá na primeira aula. E aí, a gente já trabalhou com potência com expoente zero, expoente 1, expoente negativo, mas a gente nunca trabalhou com potência cujo expoente é uma fração. Número racional são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, nós vamos trabalhar com potência com expoente fracionário, expoente decimal, dízima periódica. Bem legal isso! Super legal. E não é difícil, não precisa entrar em desespero não. Meu Deus, potência já é difícil, agora potência com expoente fracionário. É bem de boa, bem tranquilo. E tem tudo a ver com o nosso assunto. Quem tá pensando que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Então vamos lá. Eu coloquei já aqui, meu quadro já tá preparado. Vocês vão precisar copiar isso no caderno, tá? Então não tá indo PowerPoint dessa vez, tá indo só uma gravação. Pausa o vídeo, copia, tá? Até porque daí quando você estiver copiando, você tá estudando de novo. Então vamos lá. Eu coloquei algumas expressões assim, ó. Quanto é 81 elevado a 1 meio? Cri, 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 cri. Não sei. Quanto que é 81 elevado a 1 meio? Não sei. Eu sei que 1 meio está entre 0 e 1. Então eu vou pensar que é um número, 81 elevado a 0 é 1, 81 elevado a 1 é 1. É um número entre 0 e 81, mas tem muitos números, eu não sei quanto é. Aí embaixo eu coloquei assim, quanto é raiz quadrada de 81? Ah, essa vocês sabem, né? Raiz quadrada de 81 é 9. Perfeito. Continua pensando nesse aqui, tá? Quanto que é 81 elevado a 1 meio? Pensou? Então olha o que eu falei. Eu falei assim, 81 elevado a 0 eu conheço, é 1. 81 elevado a 1 eu também conheço, é 81. Agora eu quero saber 81 elevado a 1 meio. Ele está aqui no meio. Ah, então será que está no meio? Será que é a metade? É 40,5? Não, não tem nada a ver com metade. Mas eu sei que é um número que está entre 1 e 81. Meu Deus, mas tem uma montanha de número entre 1 e 81. Que número é esse? Pensa comigo. Eu não sei quanto que é 81 elevado a 1 meio. Mas já que eu falei em potência, eu vou pensar no 81 no formato de potência. 81 é o mesmo que 9 ao quadrado. Sim ou não? Sim. 9 ao quadrado é 81. Eu vou colocar esse 81 no formato de 9 ao quadrado. Como aqui está escrito 81, aqui também está escrito 81. Mas o meu 81 estava elevado a 1 meio, então aqui fica elevado a 1 meio. O que eu tenho aqui? Eu tenho a propriedade de potência de uma potência. Eu vou multiplicar os expoentes. Quando eu faço isso, ele fica 9 elevado a 2 vezes 1 meio. Eu posso aplicar o cancelamento aqui e eu descubro que 81 elevado a 1 meio é a mesma coisa que 9 elevado a 1 e 9 elevado a 1 é 9. Ué, deu o mesmo resultado que raiz quadrada de 81? Coincidência? Será? Vamos ver o próximo exemplo. Aí eu tenho aqui 27 elevado a 1 terço. Ah, não sei. Eu sei quanto é 27 elevado a 0, que é 1. Eu sei quanto é 27 elevado a 1, que é 27. Mas quanto que é 27 elevado a 1 terço? Não sei. Não sei quanto é. Então, eu vou deixar ele ali. Vou esperar. Ah, mas esse eu sei. Raiz cúbica de 27, eu sei. Raiz cúbica de 27 é 3. Porque 3 elevado a 3 dá 27. Ah, beleza. Se aqui eu escrevi na forma de potência, será que eu não posso escrever o 27 também na forma de potência? Posso. O 27 na forma de potência é 3 elevado a 3.
Então, aqui está escrito 27, aqui também está escrito 27, só que ele está na forma de potência. O que eu vou fazer? Eu vou elevar, colocar um parênteses aqui, porque esse meu 27 aqui, ó, ele estava elevado a 1/3. Então, esse 27 tem que ficar também elevado a 1/3. E o que vai acontecer aqui? Vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter de novo potência de uma potência. Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 1/3. Ah, na potência de potência multiplico os expoentes. Multiplico de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, mas tem cancelamento aqui, ó. Sobra 3 elevado a 1 e 3 elevado a 1 é 3. Ah, quer dizer que 27 elevado a 1/3 dá 3. Raiz cúbica de 27 também dá 3. Coincidência? Será? Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho agora 16 elevado a menos 1/2. Meu Deus! Se com fração já era difícil, fração negativa, então deixa ele ali. Depois a gente pensa nele. Ah, mas raiz quadrada de 1/16 é fácil, a gente sabe fazer. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 16 é 4. Tudo bem até aqui? Perfeito. Se esses aqui eu transformei em fração, o que eu posso fazer? Desculpa, transformei em potência, eu vou também transformar em potência. 16 é o mesmo que 4 ao quadrado. Então, eu vou escrever o meu 16 no formato de potência. 16 é 4 ao quadrado. Mas o 16 estava elevado a menos 1/2. Eu venho aqui e elevo ele a menos 1/2. O que a gente tem aqui? De novo, a gente tem potência de potência multiplica os expoentes. E eu vou ter 4 elevado a 2 vezes menos 1/2. Posso aplicar o cancelamento? Posso. Corta, corta, vai ficar 4 elevado a menos 1. Expoente negativo. Deixa eu colocar esse menos 1 mais bonitinho aqui. Expoente negativo, o que a gente faz? A gente inverte a base. Isso aqui deu 1/4. Ah, quer dizer que 16 elevado a menos 1/2 é 1/4. Raiz quadrada de 1/16 é 1/4. Coincidência? Será? Vamos ver mais um pouco. Gente, acho que eu vou ter que acender a luz. Tá escurecendo aqui. Deixa eu ver se eu abro uma vez. Ah, acho que assim fica melhor. Vamos lá. Mais um exemplo. Quanto que é 64 elevado a 1/6? Não sei. Mas eu sei a raiz sexta de 64? Sei. Raiz sexta de 64 é 2, porque 2 elevado a 6 dá 64. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras. Se as outras eu transformei a base numa potência, eu vou pegar essa minha base que é 64 e vou escrever como sendo 2 na sexta. O que acontece? Aqui eu tenho 64 elevado a 1/6. Aqui eu tenho 2 elevado. Então, aqui é 64, aqui também é 64, está faltando só o meu 1/6 que estava lá fora. Então, para isso eu uso parênteses. O que a gente tem aqui? Nós temos de novo aqui, tá vendo que é sempre a mesma propriedade? Potência de potência, multiplicam-se os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 6 vezes 1/6. O que acontece? Cancela 6 com 6, vai dar 2 elevado a 1 e 2 elevado a 1 é 2. Significa que 64 elevado a 1/6 dá 2. E raiz sexta de 64 dá 2. Coincidência? Será? Claro que não, né, gente? Claro que não é coincidência. Não é coincidência que 81 elevado a 1/2 é o mesmo que raiz de 81. Não é coincidência que 27 elevado a 1/3 é o mesmo que raiz cúbica de 27. Por que não é coincidência? Porque é aquilo que eu falei para vocês. Potência e raiz são operações inversas. Então, quando eu
tenho uma potência com expoente fracionário, eu posso transformar essa potência numa raiz. E se eu tenho uma raiz, eu posso transformar numa potência de expoente fracionário. Toda potência com expoente fracionário pode virar raiz e toda raiz pode virar potência com expoente fracionário, ou vice-versa. O que acontece? Vocês vão ter que copiar isso no caderno. Eu vou apagar meu quadro aqui para a gente dar continuidade. Então, agora a gente vai ver isso que eu acabei de falar. É uma propriedade de potência. Toda potência eu posso usar uma raiz e toda raiz pode virar uma potência. Então, isso vai estar no livro de vocês, página 34 e 35. Não, desculpa, página 32 e 33. Página 32 e 33 vai estar falando sobre isso. Tá? Então, agora, a gente vai ver como que a gente escreve essa propriedade. Eu vou empregar uma raiz empregando uma raiz, ou usando uma raiz. Isso aqui é o que está escrito no livro, por isso eu estou colocando errado. Igual. Empregando uma raiz. O que acontece? Eu acabei de falar para vocês que 9 elevado ao meio, 9 não, era 81, né, que estava antes. 81 elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 81. Eu falei que 27 elevado a 1 terço é o mesmo que a raiz cúbica de 27. Eu falei que 64 elevado a 1 sexto é o mesmo que raiz sexta de 64. Gente, de modo geral, a coisa acontece assim. Se eu tenho uma potência com expoente fracionário, a base da potência vem para o meu radicando. Então, ele se transforma em radicando. O numerador vem para dentro da raiz. E o denominador vira o meu índice. Voltando, o 27 veio para o radicando. O numerador, que é o 1, tá aqui, ó, só que a gente não precisa colocar. E o denominador é o índice. Olha como aqui fica do mesmo jeito. 64 é o meu radicando. O numerador veio aqui dentro. E o denominador é o meu índice. De modo geral, então eu quero isso no caderno, bem bonito. De modo geral, a coisa acontece assim. Eu tenho uma potência e o expoente é fracionário. Se eu tenho uma potência que o expoente é uma fração, eu posso transformar numa raiz. Como que isso vai acontecer? Bota lá o castelinho. O A, que é a base da potência, vai vir aqui pro radicando. O numerador, ele entra como expoente aqui, ó. E o denominador se transforma no meu índice. De modo geral, a coisa acontece assim. A base vem para cá. E o carinha que está por cima vai por dentro. E o carinha que está por baixo vai por fora. Perceberam? De novo. Quem está por cima está por dentro. E quem está por baixo está por fora. De novo. Quem está por cima está por dentro. Quem está por baixo está por fora. É mais ou menos assim que a vida acontece na vida. Aquele cara que está por cima, ele é o bambambam, ele está por cima, ele está em todas, ele está por dentro de todas. E o coitado que está por baixo, ó céus, ó vida, ó que dó, está por fora. Beleza? Vocês vão gravar assim. Quem está por cima, está por dentro. Quem está por baixo, está por fora. Gente, eu sempre vou poder fazer isso?
sempre, 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 sempre vale isso, tá? Então vamos dar uma treinadinha nisso. Como é que eu pego uma potência e transformo? Então, tem que depois copiar isso no caderno, vou apagar aqui, porque aqui meu quadro é pequeno. E a gente vai fazer, então, alguns exemplos disso. Vamos lá. Digamos que eu tenha isso aqui. 2 elevado a 1/3. Quanto que é 2 elevado a 1/3? Não sei. Não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Não precisa ter raiva, mas é mais ou menos assim. O que eu faço? Isso aqui vira uma raiz. O 2 vai para o radicando. Quem tá por cima tá por dentro. Quem tá por baixo tá por fora. 2 elevado a 1/3 é o mesmo que raiz cúbica de 2. Andréia, quanto que é isso? Você não precisa saber. A gente vai começar a trabalhar com raízes que não são exatas também. Aí eu tenho lá 5 elevado a 3/5. Credo, quanto é que vai dar isso? Não sei, não dá para fatorar o 5 porque ele é um número primo. A única coisa que eu consigo fazer é sair da forma de potência para a forma de raiz. Então, se a questão estiver te pedindo transforme em radical, você vai fazer isso aqui. Você vai abrir o castelinho, o 5 vem para o radicando. Quem está por cima? Está por dentro. Quem está por baixo? Tá por fora. E eu fico com raiz quinta de 5 ao cubo. A única coisa que dá para fazer, gente, é dar uma melhorada aqui. Raiz quinta, quinta não cúbica. Raiz quinta, 5 ao cubo, 125. Só isso. André, agora eu calculo a raiz quinta de 125? Não dá. Não é exata, isso a gente vê depois nas próximas propriedades, tá? Observa aqui, não dava para fazer nada com esse 3/5 aqui, então também eu não vou conseguir fazer nada ali, tá? Outro exemplo, eu tenho aqui, deixa eu pensar num exemplo, eu tenho 10 elevado a 0,5. Pronto, tava bom demais para ser verdade. Era a fração, agora ela já inventou de botar um decimal. O que a gente faz com o decimal? Transforma em fração. Isso aqui é 10. 0,5 é o mesmo que 1/2 ou 5 décimos. Quem falou 5 décimos aí, tá certo, só que a gente sempre simplifica. E 1/2 é raiz quadrada. O 1 vem para dentro, o 2 vai para fora, mas quando a raiz é quadrada, a gente não precisa colocar o índice. Opa, aqui 10, o que? Aqui 2 é 10. Tá? Então, eu tenho raiz quadrada de 10. Beleza, gente? É muito, muito fácil. É super tranquilo, tá? Então, não tem que assustar, não. De modo geral, quando o numerador é 1, basta olhar para o denominador. Se aqui é 3, fica a raiz cúbica. Se é 2, fica a raiz quadrada. Se é 4, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 16 elevado a 1/4. Isso é raiz quarta. Então, quando o numerador é 1, é bem de boa. Ele vira uma raiz simples. Quando não é 1, a gente faz isso, né? O de cima vai para dentro e o de baixo vai para fora. Beleza? É assim que a gente transforma de potência para raiz. Então, vai ter uma questão no livro, a questão 70, que está dizendo que é para a gente empregar radicais, para a gente transformar em radicais. Eu acho que eu vou acender minha luz porque está ficando escuro aqui. Eu acho que assim vai ficar melhor. Então, na questão 70, que vai de deveres para vocês vão ter que transformar em radicais. Então, a potência vai ter o expoente fracionário, vocês vão ter que transformar em radicais. Mas eu vou fazer mais alguns exemplos de como calcular. André, eu sempre preciso transformar para raiz para depois calcular? Não, eu particularmente só transformo em raiz quando não tem outra opção, tá? Ou quando a questão pede. Eu prefiro usar potência de potência, que foram os primeiros exemplos que eu dei para vocês.
eu garanto que é mais fácil fazer potência de potência. Vou apagar aqui para eu dar mais alguns exemplos de questões calculando, tá? E daí eu já vou passar os deveres para vocês. Então, só vai transformar em raiz quando a questão pedir. Se não, faz o que eu vou mostrar aqui agora, que fica bem de boa. Tá? Então, um exemplo. Calcule as potências. Eu tenho ali. Letra A. 8 elevado a 2/3. O que acontece? Você gostou da historinha de quem tá por cima, tá por dentro, quem tá por baixo, tá por fora? Só que aqui não vai ficar prático. Se você fizer isso, você vai ficar com algo assim, ó. 8, raiz cúbica de 8 ao quadrado. Aí você vai calcular a potência. Isso aí vira 64. Aí você vai ter que fazer a raiz cúbica de 64. Tudo bem, é 4. Não é difícil. Essa não é difícil. Mas se o número é grande, complica. Então, o que eu faço? Eu fatoro o 8. Lembra que eu falei que a gente ia usar bastante fatoração? Eu venho aqui e eu decomponho o 8. O 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Quantas vezes o 2 apareceu? 1, 2, 3. Eu troco o 8 por 2 ao cubo. Então, aqui eu tenho 2 ao cubo elevado a 2/3. Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. O que vai acontecer? O 3 vai cortar com o 3 do denominador. Isso vai dar 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é fácil, é 4. Moleza? Moleza. Fatora e faz potência de potência. Se eu tenho ali 9 elevado a menos 1/2. Ah, já sei, expoente negativo, inverte a base. Nem precisa inverter agora. Primeiro escreve como potência. Ah, o 9 eu fatoro por 3 dá 3, por 3 dá 1. 9 é 3 ao quadrado. Eu venho aqui e troco 9 por 3 ao quadrado. Lá fora eu tenho menos 1/2. Na potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Corta, corta. Eu vou poder cancelar esse 2 com esse 2. Eu vou ter 3 elevado a menos 1. Expoente negativo, inverte a base. Calculei minha potência. Perfeito? Vou fazer um exemplo aqui que não dá exato. 5 elevado... 5 já foi. Vamos a outro número. 7 elevado a 3/4. O que eu faço? Não faço nada. Sento e choro, porque o 7 não dá para fatorar. 3/4, se eu for dividir, vai dar 0,75. Não chora. Se não dá para calcular, a gente representa. Daí eu jogo para a raiz. O 7 está aqui. Quem está por cima, está por dentro. Quem está por baixo, está por fora. Eu só faço essa continha. Raiz quarta de 7 ao cubo é 343. E não dá para calcular. Não dava para calcular aqui, não vai dar para calcular lá. Tá? Tudo bem, gente? Vou dar mais um exemplo quando for decimal. Tá? Porque o decimal só tem cara de mal. Quem tem medo de decimal, decimal, decimal? Não tem que ter medo de decimal. Decimal é de boa. Aí eu vou lá. Letra D. Deixa eu pegar uma bem bonitinha aqui. Eu vou pegar essa aqui, ó. 32 elevado a 0,2. Você pode transformar o 0,2 em 2/10, simplifica, fica 1/5. Ou você pode trabalhar com o próprio decimal. Como assim? Pega o 32 e fatora. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é 2 elevado a 5.
troco 32 por 2 elevado a 5. Lá fora tinha o 0,2. O que a gente faz? Potência de potência, multiplica os expoentes. Agora, como eu não transformei em fração, eu deixei decimal mesmo, se quiser pode transformar em fração, eu vou fazer 0,2 vezes 5. 5 vezes 2 é 10, vai 1, 5 vezes 0, 0 com mais um 1, uma casa depois da vírgula, 2 elevado a 1, isso aqui é 2. Gente, vai ter questões com decimal que eu vou deixar aí para vocês. Não precisa jogar para fração, tá? Não precisa. Só se a questão estiver falando assim, transforme em raiz. Aí você joga para fração, para depois virar uma raiz. Quando eu pedir para calcular, eu digo para vocês, a prof prefere potência de potência. Eu não preciso inventar uma raiz ali. Até porque em alguns momentos, quando eu transformo em raiz, sobra expoente lá dentro, eu tenho que calcular, isso fica grande, dá trabalho, tá? Então, olha só, eu vou encerrar daqui a pouquinho, até para a aula não ficar muito extensa e muito cansativa. Não entendeu? Volta, assiste de novo, presta bem atenção nos exemplos. E eu vou deixar deveres para vocês. Essa aula vai no ar sexta-feira, dia 17. No próximo Hangout, que agora eu também não decorei o horário de todo mundo, né? Porque mudou tudo. Mas no meu próximo encontro com cada turma de nono ano, eu vou querer corrigir isso aqui. Eu vou querer tirar dúvidas sobre isso. Então, eu quero página 34. Vocês vão fazer para mim a questão 69, 70, 71, 72. Só essas daqui. Gente, faz mesmo, tá? Ó, eu sei que tá difícil. Já tenho conversado com vocês lá nas nossas aulas ao vivo, né? Eu tenho conversado com vocês o quanto tá difícil. O quanto a gente tem que se reinventar. O quanto vocês precisam se disciplinar. Gente, vocês estão crescendo, vocês estão amadurecendo. Isso é tão importante porque o ser humano, ele cresce com a dificuldade. Sabe? Quando a gente é obrigado a sair da nossa zona de conforto, dar aquela chacoalhada, a gente tem que se reinventar. Ninguém pode parar no tempo, tá bom? Então assim, ó, espero que vocês tenham entendido. Eu acredito que sim, porque eu acho esse conteúdo bem legal, tá? Então, copie esses exemplos, faz e refaz. Quando você estiver copiando, tenta fazer sozinho, vai pausando o vídeo, né? E daí capricha nas correções. Ó, super beijo no coração de vocês. É sexta que vai essa aula no ar, então um ótimo final de semana em casa. Faz um jogo em família, come junto, assiste um filme, faz pipoca e curte, tá bom? Saudades de vocês. Beijo, fiquem com Deus, tá? Bye, bye.